Olá, graça e paz em nome de Jesus. A nossa leitura de hoje será em Êxodo, capítulo 3 até o capítulo de número 6. Nesse trecho nós veremos a revelação mais profunda do nome de Deus a Moisés, quando ele se manifesta na sarça ardente. Nós vamos aprender sobre um tópico teológico que é chamado de aceidade divina. Esse termo, aceidade, é um termo que se refere à natureza ou ao atributo de Deus de ser autoexistente. Ou seja, Deus existe por si mesmo. O tópico que nos guiará é a autoexistência de Deus, revelada no seu nome e a sua fidelidade inabalável. Quando Deus se revela a Moisés, ele declara que viu a aflição e ouviu o clamor do seu povo que estava escravizado no Egito. O Senhor afirma que vai livrá-los e que Moisés seria o instrumento dessa libertação. Diante desta missão, Moisés, tomado de temor, faz uma pergunta fundamental: qual é o nome dele? O que Moisés queria saber era quem exatamente o estava enviando. Em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, Deus responde: Eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Esse nome, Eu sou, é representado por um tetragrama, 4 consoantes, YHWH. Esse nome revela a essência da aceidade. Enquanto tudo aquilo que existe no universo veio a ser ou depende de algo para existir, Deus simplesmente é. Deus é o ser puro, a fonte de toda a vida. Ele é o único ser que existe por si mesmo. Deus não depende de nada nem de ninguém para ele ser. Deus é o Deus que é. É o único que pode dizer isso. Eu sou, sem precisar de um complemento. Esta revelação não é apenas uma aula de metafísica. É a garantia absoluta de que Deus é fiel à sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, conosco. Pois a fidelidade de Deus não depende de circunstâncias externas, mas a fidelidade de Deus depende única e exclusivamente da sua própria natureza imutável. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, que trata de Deus e da Santíssima Trindade, descreve Deus com uma precisão magnífica. Ela afirma que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, que Ele é infinito em ser e perfeição, imutável, imenso, eterno, incompreensível, absoluto. A aceidade está contida na expressão infinito em ser. Significa que Deus possui em si mesmo toda a vida, toda a glória, toda a bem-aventurança. Deus não precisa de suas criaturas. Deus não recebe glória delas como que se lhe faltasse alguma coisa. Muito pelo contrário. Deus é a fonte de toda a glória. Toda a glória flui de Deus. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 4, reforça que Deus é infinito, eterno e imutável em seu ser. Esse nome, Eu sou, é o alicerce, a base de todos os outros atributos. Se Deus é autoexistente, ele não pode mudar, porque mudar exigiria que algo fora de Deus o influenciasse. Como Deus é absoluto, a sua promessa em Cristo é inabalável. Deus não tenta ser fiel. Deus é fiel, porque a sua vontade é tão eterna e tão estável quanto a sua própria existência. A revelação do grande Eu Sou no Antigo Testamento
ela encontra o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 8, no verso 58, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não disse eu era ou eu serei, mas eu sou. Ele reivindica para ele o nome incomunicável e a aceidade do Deus da sarça. Cristo é o Deus que se fez homem para cumprir a aliança. Ele é o Deus que é e o Deus que será para sempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, descanse na imutabilidade de Deus. Deus não oscila. Os sentimentos dele por mim e por você não dependem do nosso desempenho, mas da natureza imutável de Deus. Nós não podemos basear a nossa segurança em nossas emoções, pois elas são inconstantes. Nós precisamos ancorar a nossa alma no Deus que não muda. Segundo, adore o Deus que é suficiente. A aceidade nos ensina que Deus é suficiente em si mesmo. Ele não nos chamou porque precisava de ajuda ou porque tinha necessidade da nossa adoração. Deus nos chamou porque desejou que nós participássemos da sua alegria. Então, adore-o como a fonte de toda a vida, a fonte de toda provisão. Deus é tudo o que nós precisamos para o dia de hoje. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Deus eterno. Compartilhe este vídeo com alguém que vive ansioso com as suas inconstâncias e incertezas da vida. Leve a esta pessoa o consolo de que a nossa fé não está ancorada nas nossas emoções que mudam todos os dias, mas a nossa fé está ancorada no grande eu sou, o Deus autoexistente e imutável, que jamais falha em sua aliança. Lembre-se, o Deus que se revelou como eu sou é o seu Deus, e a sua autoexistência é a garantia da sua salvação. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. Leia também a pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.